Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 presentes, vereador Valdeci. Com 16 presentes, 3 ausentes, havendo um número regimental, passamos à matéria do pequeno expediente. Solicito ao vereador, estão abertos os trabalhos, solicito ao meu primeiro secretário, vereador Rogério, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na sessão ordinária de 6 de dezembro de 2016. Veto número 31 de 2016 do prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 11.976 do vereador Rafael Antonucci, que altera a lei 8.043 de 2013, que assegura a pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência visual embarque e desembarque dos ônibus fora de pontos de parada, para estender os benefícios a idosos e mulheres a partir das 22 horas. Projeto de lei número 12.130 de 2016, Paulo Eduardo Silva Malerba, que denomina a rua Ema Ivanira Pellegrini, a Rua 1 do loteamento Jardim Tropical do Núcleo Colonial Barão de Jundiaí. Projeto de lei número 12.131 de 2016, Paulo Eduardo Silva Malerba, denomina o Parque Roberto Oda, na área pública localizada na Rua Roberto Gaspari, no Parque Antonieta Chaves Cinta Gordinho, Fazenda Grande. Projeto de lei número 12.132 de 2016, Paulo Eduardo Silva Malerba, redenomina a rua Rubene Maria Gianecchini Orlando, o trecho apontando da Avenida Prefeito Luiz Latorre, localizado no Parque Antonieta Sintra Chaves Gordinho, Fazenda Grande, na fase residencial dos Cravos. Moção número 439 de 2016, Eliezer Barbosa da Silva, repúdio aos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que votaram pela procedência dos habeas corpus de 124.306, em que descriminaliza a prática do aborto até o 3º mês de gestação. Moção número 440 de 2016, Valdecir Vilar Mateus, apoio ao projeto de lei federal número 6.596
de 2016, do deputado Caiama, que dá nova redação do artigo 31 da Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Moção número 441, de 2016, Paulo Eduardo da Silva Malerba. Repúdio à reestruturação e ao fechamento de agência do Banco do Brasil. Moção número 442, de 2016, José Carlos Ferreira Dias, apoio do projeto de lei número 819, de 2016, do deputado estadual Celino Cardoso, que dispõe sobre a possibilidade de pessoas feridas em acidente de trânsito e outros acidentes a serem encaminhadas pelo Corpo de Bombeiro ou assemelhados para o hospital conveniados aos seus planos de saúde e da outras providências. Moção número 443, de 2016, Marcelo Roberto Gastaldo. Apelo ao governador Geraldo Alckmin para que reavalie a decisão de alienar imóveis do governo do Estado em Jundiaí. Essas são a matéria apresentada, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. As listas de requerimento de alçado plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. Vereadora, as listas de requerimentos de alçado da presidência, das indicações e da correspondência recebida, acho à disposição dos senhores vereadores. Vereadora, por meio eletrônico. Tribuna livre. Temos um inscrito nesta noite e eu chamo o senhor Fabiano dos Santos Gomes, morador no bairro Centro. Boa noite, senhor Fabiano. O senhor tem 5 minutos. Está desligado. Não é... a Jundiaí é uma das únicas câmaras de Jundiaí que permite que abre espaço para pessoas do povo para poder falar, que esse projeto continue. Eu agradecer ao Roberto Farello, Cleberson Lopes, a Varian, que está chegando agora em Jundiaí, a maior empresa de radioterapia no mundo. Uma vitória nossa, não foi fácil. Eu vou usar o espaço para falar sobre minha tese de pós-graduação que eu desenvolvo na Universidade de São Paulo, sobre a Bovespa e sobre a psicanálise. Sou professor de Estado em Filosofia, Sociologia e Psicologia e Biologia. Me formei no Gana, desenho mecânico, fiz bacharelado de Psicologia na UEM, 10º do país. Fiz projeto de cinema e nesse monte de coisa, no 3º ano, eu tive que fazer uma monografia sobre um tema livre dentro da psicologia. Eu escolhi a psicanálise porque tem que ser alguma linha e acabou sendo o objeto de estudo da Bovespa, porque como eu sou daqui e morar no Paraná, então ficaria mais viável, né? Deu certo, a nota foi alta, 3º maior da sala. Dr. Gustavo, PhD, e o orientador foi Na USP me recomendaram não convidar orientador, porque isso acaba atrapalhando mais o seu trabalho, dependendo do projeto. Na UEM eu tive essa sorte, porque o Jorge Benjamin, ele foi amigo e aluno de Rogers, que foi discípulo de... tem um histórico bem longo, assim, o tempo é muito curto para conseguir falar de tudo, não vai dar tempo. Enfim, e o que é esse projeto? É uma visão psicanalítica, social e política, e institucional, principalmente, em saúde mental, sobre a Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores existe a instituição, e a organização é a Bovespa. A igreja é a instituição. A Catedral Nossa Senhora do Desterro é a organização, comparativamente. E quando você fala psicologia institucional, ela é uma área muito nova. Tem várias outras linhas. José Breher, que é um argentino, foi a linha que eu escolhi, e Foucault. Fica complicado falar isso, porque é papo acadêmico e científico, então fica meio maçante até, porque... Então, para falar isso para o homem do povo, eu tenho que falar de uma forma mais simples.
Eu estou tentando passar, estou bem nervoso. É a segunda vez que eu venho. Deu certo, já tinha me inscrito, não tinha dado certo de novo. Acabei de chegar de São Paulo. E não pode abrir para dúvidas. Eu estou falando tudo isso porque eu estou conseguindo fechar com a Bovespa um projeto que eles têm, que a Bovespa vai até você. O solar do Barão, provavelmente vai ser o espaço, vai ser lá mesmo. Entre janeiro e fevereiro, acho que vai dar certo, e é uma palestra aberta. Eu vou passar depois o horário e estão todos convidados, é só isso. Obrigado. Obrigado, senhor Fabiano. Não havendo mais inscritos, solicito aos senhores vereadores, vereadora, que existe a presença para início da ordem do dia. Com 17 presentes, 2 vereadores ausentes, havendo o número regimental, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador professor Eliezer. Muito obrigado, senhor presidente. Minhas palavras serão rápidas. Eu só quero aqui enaltecer e, nas minhas palavras, abraçar fraternalmente os nossos irmãos colombianos que nos deram uma verdadeira lição de humildade, de solidariedade, de amor e consideração ao próximo nessa semana que nós brasileiros passamos aí por essa tragédia horrível, né? E o povo colombiano se mobilizou de tal forma que parecia que a tragédia tinha sido com familiares deles, sendo que é um povo tão distante, geograficamente falando. E esse povo fez uma demonstração maravilhosa. Isso me comoveu muito, porque nos dias de hoje, em que nós pouco vemos essa demonstração de afeto, de amor, então é muito importante que a gente possa aí enaltecer e parabenizar e agradecer todo o calor humano, todo o carinho recebido dos nossos irmãos colombianos. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo a ata da 172ª sessão ordinária, realizada em 29 de novembro de 2016, permanecido à disposição dos senhores vereadores pelo pedido regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, professor Pastor Dirley. Gostaria de solicitar, senhor presidente, vossa excelência, registrar nos anais desta casa e dedicar a sessão desta terça-feira à Igreja Eterna Aliança em Cristo, cujo pastor é o pastor Carlos Alberto Francisco, agradecendo a Deus por todos eles, obreiros, membros desta igreja, também da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Marlene, o pastor José das Graças Moreira, agradecendo a Deus pelo trabalho especial que essas igrejas vêm fazendo em favor da nossa cidade, nas suas respectivas denominações. Muito obrigado. Obrigado. Pastor Dirley, queria também dedicar essa sessão a uma funcionária da casa que completa 5 anos de trabalho prestado à Câmara Municipal, que é a nossa funcionária, Gessi Barbosa Guimarães, a Gessi. Também queria cumprimentar a Letícia, carinhosamente chamada de Lelê, que é a irmã do Davi, ambos filhos do Fernando e da Socorro, que com certeza esse momento deve estar acompanhando a nossa sessão. Queria agradecer a presença do vereador eleito, o vereador Albino, que está aqui conosco nessa noite, e queria registrar um pesar de um grande amigo, morava ali na Morada das Vinhas, o Paulo Pereira, falando pelo nome, muitos não irão conhecer pelo nome, mas se falar do Cocão,
que era carinhosamente chamado por todos ali. Muitos vão saber de quem eu estou falando, então também queria dedicar a sessão a esse grande amigo falecido e pedir aí a Deus que console os familiares. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei complementar número 979/2014, de autoria do vereador Jaci Henrique Sartori. Projeto em discussão, em votação. Com 18 votos favoráveis, um vereador ausente, está aprovado o projeto. Próximo item, projeto de lei complementar número 991/2015, de autoria do vereador Jaci Sartori. Projeto em discussão, em votação. Momento só, senhores vereadores. Temos que refazer a votação do primeiro item, então peço, senhores vereadores, que desconsiderem a votação. Houve um problema de ordem técnica e estamos refazendo a votação do primeiro item. Então, estaremos colocando em votação novamente o PLC 979/2014, de autoria do vereador Jaci Sartori. Então, em votação, primeiro item. Da mesma forma, 18 votos favoráveis, um vereador ausente, está aprovado o projeto. Próximo item, projeto de lei complementar 991/2015, de autoria do vereador Jaci Sartori. Em discussão, projeto, em votação. Com 18 votos favoráveis, um vereador ausente, está aprovado o projeto. Temos 3 emendas. A primeira delas, uma emenda supressiva. Em votação, a emenda. Com 18 votos favoráveis, um vereador ausente, está aprovada a primeira emenda. Próxima emenda, a emenda modificativa de número 1.
Em votação a emenda. Vereadora Marilena Negro. Com 18 votos favoráveis, está aprovado também a emenda modificativa. Temos mais uma emenda, a emenda de redação, emenda número 1. Em votação, a emenda. Com 18 votos favoráveis, um vereador ausente, está aprovado também a emenda de redação. Próximo item, projeto de lei 12.119/2016, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, público aqui presente, todos que acompanham a sessão pela televisão e outros meios, a discussão do projeto de lei de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, de número 12.119 de 2016, que altera a Lei 2.376 de 1979, que instituiu o calendário municipal de eventos para redenominá-lo calendário de eventos e datas comemorativas da cidade de Jundiaí, redefinir condições, prever publicidade e dar providências correlatas. O projeto teve a discussão interrompida há 3 sessões para que fossem feitos ajustes, no sentido de contemplar algumas sugestões que apareceram durante a discussão. Como a vereadora Marilena Negro já havia feito a discussão naquela ocasião, então ela não pode fazer uso hoje da palavra, e eu, como líder do PT, venho fazer esses esclarecimentos no sentido de tornar claro os objetivos do projeto. O tema de maior polêmica havia sido o parágrafo único do artigo 4º, que previa que todos os auxílios financeiros prestados direto ou indiretamente, através tanto de recursos quanto de estrutura, fossem publicados diretamente no portal da transparência. Então, isso gerou uma certa discussão, porque poderia burocratizar muito o processo, poderia causar mais dificuldades para que a Prefeitura ajudasse e as atividades acontecessem, de modo que a vereadora entendeu por bem fazer uma emenda supressiva. Então, essa parte foi retirada da lei do projeto para que não haja uma burocratização maior. O objetivo do projeto, então, em síntese, é que possa todo o calendário municipal ser publicado no site da Prefeitura, a Câmara pode publicar também, e que qualquer cidadão possa acessar e ter as informações precisas de cada evento. Hoje, todos nós sabemos que existem inúmeros eventos no calendário municipal e que nem nós, muitas vezes, sabemos, porque não tem um lugar onde estão aglutinadas todas essas informações de maneira simples a serem pesquisadas. Então, com essa obrigatoriedade criada pela lei, torna-se mais fácil visualizar o rol de eventos e datas comemorativas no município de Jundiaí. E prevê também a possibilidade, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, alterar o rol de eventos mediante uma consulta pública que pode ser realizada com um período mínimo de 60 dias. Então, favorece a alteração
e a simplificação na divulgação dessas informações. No geral, mantém-se os critérios como já existem hoje, inclusive nós votaremos um projeto hoje do vereador José Dias, que faz uma inclusão de data no calendário municipal. Estou certo? E que nós temos feito com habitualidade aqui nessa casa, né? Todas as sessões, ou a maioria delas, nós fazemos inclusões de datas e eventos comemorativos. Então é justo, né, e é algo simples, que sejam transparentes essas datas que estão no calendário, que o cidadão possa acessar da casa dele e ter a relação completa com as informações da data comemorativa, quem organiza, quando acontece, o período. Isso torna mais fácil a consulta. E se retira, então, desse projeto, através de uma emenda supressiva, a questão da divulgação da prestação de contas, né? Isso gerava com razão na alegação de alguns vereadores, gerava uma burocratização maior. Poderia dificultar a realização de alguns eventos e alguns suportes que a Prefeitura fornece para que eventos aconteçam na cidade de Jundiaí. Então, o objetivo do projeto me parece bastante simples, né? Não sou o autor, a autora é a Marilena, mas a ideia que eu também defendo é a transparência de todas as datas comemorativas, cada um pode acessar, ter essas informações, saber quem organiza, que épocas acontecem. Pois não. Obrigada pela explanação, estou contemplada com a exposição, é bem simples mesmo, é tentar organizar o calendário de uma forma que seja acessível e principalmente a possibilidade de, a qualquer tempo, o prefeito ou o presidente da Câmara, ou até por iniciativa dos vereadores, ter alguma alteração mediante uma publicização através de consulta pública. Obrigada por ter feito tão adequadamente aí a exposição do projeto. Obrigada. Obrigado. Então, são esses os objetivos, tornar o hall de eventos algo de fácil acesso, claro, e que possa, inclusive, fortalecer o calendário e as datas comemorativas que nós mesmos, vereadores, votamos aqui para ingressar no calendário municipal de Jundiaí. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 5 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção, e essa presidência que não vota e um vereador ausente, está rejeitado o projeto. Próximo item, projeto de lei 11.963/2016, de autoria do vereador Jair Sartori. O projeto está em discussão, em votação. Com 17 votos favoráveis, um vereador ausente, se a presidência que não vota, está aprovado o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Só um momento. Questão de ordem do vereador Jair Sartori. Agradecer aí o apoio dos vereadores, esses 3 projetos aí que a gente colocou hoje em votação aqui na casa. Então, obrigado aos vereadores. Próximo item, projeto de lei número 12.062/2016, de autoria do vereador Pastor Dirley Gonçalves. O projeto está em discussão, em votação.
Aqui, né? Com 17 votos, vereador Porgato. Com 18 votos favoráveis e essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Temos a emenda de número 1 ao projeto. Em votação a emenda. Com 19 votos favoráveis, um voto contrário e essa presidência que não vota, está aprovada a emenda. Próximo projeto. Próximo item, projeto de resolução número 800/2016, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. O projeto está em discussão, com a palavra o vereador Zé Dias. Legal. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, projeto de lei de resolução número 800, de autoria do vereador Zé Dias, que altera a resolução 279/82, que institui a Câmara Mirim para prever participação de estudantes de ensino fundamental das redes pública e privada de ensino e das outras providências correlatas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, projeto simples, mas fantástico para a nossa casa, para nossas crianças, para os jovens e adolescentes. As razões pelas quais apresenta este projeto de resolução, justificando-se de duas formas. A, alterar a resolução número 279/82, em vigor para prever com clareza a participação na Câmara Mirim dos alunos de ensino fundamental, tanto da rede pública quanto da particular de ensino B, que a organização a cargo da comissão definida ou designada pelo presidente da casa, composta entre servidores do Legislativo, deverá, de forma conjunta com a coordenação das escolas participantes, definir a data, programa e critério para a composição da Câmara Mirim. Ratificam-se as razões apresentadas no projeto de resolução original ainda em 1982, portanto, há 34 anos, de autoria do ex-vereador Ari Castro Nunes Filhos, registrando que à época, sendo então parlamentar, relata a sua justificativa, as crianças, aluno da Escola Estadual do 1º e 2º grau, Coronel Siqueira de Moraes, participaram com entusiasmo daquela primeira sessão, a vida na tarde do dia 7 de outubro de 1982. Ainda segundo Castro Nunes, a experiência revestiu-se de êxito,
uma vez que os estudantes tiveram a oportunidade de participar ativamente dos trabalhos legislativos, conhecendo de perto as questões da comunidade efetiva, o papel do vereador. Mas ainda, o evento serviu para despertar entre os estudantes o espírito cívico comunitário, do mesmo modo que o interesse pelo bem comum. Como se destaca o então vereador Castro Nunes, a proposta foi apresentada de modo a tornar obrigatória a realização da Câmara Mirim, e para ser realizada anualmente nos termos propostos. E nesta oportunidade tomamos a liberdade de propor a alteração daquele texto para especificar a participação dos estudantes do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano das redes públicas municipais de ensino. E ao nosso ver, senhor presidente, mais do que nunca estamos precisando fomentar o espírito da cidadania, civismo, interesse pelo bem comum e respeito ao próximo entre os nossos estudantes, de modo que a Câmara Mirim poderá ser o recomeço desse processo, contando com o apoio e a participação efetiva de todos os vereadores. Por isso, conto com a compreensão e aceitação dos meus pares para a aprovação do presente projeto de resolução. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Tem a palavra, vereador. Permite uma parte, antes do vereador Zé Dias concluir. Quero saudar a proposta, vereador. Eu acompanhei já um pouco o trabalho do Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa, né? Teve um ano que eu pude acompanhar, inclusive, alunos, né? Meu irmão mesmo já foi 2 vezes deputado jovem na Assembleia Legislativa, e esse é um trabalho que aproxima, né, um pouco mais a juventude, os estudantes, da rotina do Legislativo. Então, acho que é um projeto interessante, espero que, de alguma maneira, sei que em outro momento já teve uma proposta de Câmara Jovem, tudo, não sei como isso também se perdeu no tempo, mas que pelo menos a Câmara de Jundiaí também pense em ter um espaço para que os jovens, os estudantes possam aqui fazer o diálogo, entender como é que funciona o Legislativo, como é que são feitas as votações. Exatamente. E um pouco mais do nosso trabalho, né? Porque isso também qualifica a maneira como a sociedade e esses jovens vão interpretar o nosso papel aqui na Câmara Municipal. Então, é uma ideia que eu saúdo e dou os parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rafael Purgato. Eu agradeço pelas palavras e, com certeza, é um projeto, como eu já falei, bastante simples, mas de um alcance muito grande referente aos estudantes que realmente, né, possam participar desta casa, né, verificar o que pode ser feito, das suas opiniões também. Eu acho que não é porque é a criança ou adolescente, mas eu tenho com certeza a participação do público em geral. Então, portanto, é um começo. E eu acredito que esse projeto vem cair num momento muito bom, né, um momento histórico. Eu fico feliz pelas palavras do senhor vereador, que realmente participou junto, né, em São Paulo, junto ao trabalho do mesmo projeto de lei, e, portanto, eu peço aos senhores vereadores, né, para aprovação do mesmo. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, votarei parabéns pelo projeto, vereador Zé Dias. Como a gente tem falado aqui, alguns projetos são ilegais e inconstitucionais, mas merecem ser discutidos. Iria fazer uma emenda, mas por orientação do setor jurídico aqui, é de extrema importância, iria fazer uma emenda no sentido de criar a Câmara Juvenil também. Eu acho importante a participação das crianças, dos jovens até 18 anos, uma vez só o Mirim, nós vamos antecipar isso. Votarei favoravelmente. Eles mesmos, em algumas palestras que a gente faz em escolas, eles mesmos querem participar
para saber, como o vereador Rafael Purgato falou, como é que funciona, qual o trâmite aqui, o que é o veto, o que é a sanção, por que depende de maioria absoluta, por que depende de maioria simples, e outras coisas, para a gente alertar que eles serão o futuro da nossa política aqui em Jundiaí. Parabéns, vereador, votaremos favoravelmente e, posteriormente, lançaremos a Câmara Juvenil também para o ensino médio. Parabéns e votaremos sim. O projeto continua em discussão. Com a palavra, professor Eliezer. Quando Vossa Excelência se dirige à tribuna, queria também registrar a presença do vereador eleito, Cristiano Lopes. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, público presente, público que nos assiste. Eu quero aqui parabenizar o nobre colega José Carlos Ferreira Dias pelo projeto maravilhoso, projeto que realmente se faz necessário nos dias de hoje, principalmente quando nós vemos aí um grupo de pessoas que discute, que cria inclusive projetos contra a orientação política dentro de sala de aula, contra o ensino político dentro de sala de aula. Esse grupo aí é autodenominado Escola Sem Partido, inclusive capitaneado por um colega do nobre vereador, o senhor Magno Malta, senador Magno Malta, né, do PR. E esses homens que criaram esse grupo acham que não, que os estudantes não têm que ter noção política nenhuma, que não tem que ter discussão política nenhuma em sala de aula, que os estudantes não precisam saber disso, e para isso é preciso criar leis para tapar a boca de professores, para amordaçar, para calar os professores. Então, esse projeto, o nobre colega vem justamente mostrar para esse senador que não, que nós temos que fazer isso o contrário, realmente, trazer os estudantes para o parlamento, trazer os estudantes para conhecer realmente por dentro e por fora as andanças do parlamento. Isso é muito bom, isso aí vem reforçar ainda mais a posição do professorado dentro de sala de aula. Aquele professor que realmente acha que os estudantes têm que conhecer de política sim, que tem que discutir política sim, porque o Brasil passa por um momento de discussões políticas em que nós vemos os estudantes, muitos deles não sabem sequer diferenciar um poder do outro, poder legislativo do executivo. Muitos deles não sabem sequer o nome do prefeito de sua cidade. Tudo isso nós podemos aí, através desse projeto, começar a sanar esses problemas, porque você vai estar trazendo os estudantes da escola para o parlamento. Então, parabéns, uma bela iniciativa, está de parabéns, nobre colega, tem todo o meu apoio. Muito obrigado. Obrigado. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 17 votos favoráveis, uma vereadora ausente, se a presidência que não vota, está aprovado o projeto. Temos a emenda de número 1 ao projeto. Em votação, a emenda. Com 16 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado também a emenda. Próximo item, projeto de lei 12.129 de 2016, de autoria
da mesa diretora. O projeto está em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, a presidência aqui não vota, está aprovado o projeto. Antes das discussões das moções, essa presidência irá suspender os trabalhos para que possamos também discutir e encaminhar a moção que está sendo assinado por todos os vereadores em relação à alienação de imóveis do governo do Estado, que inclui algumas áreas aqui da nossa querida Jundiaí. Então, essa presidência irá suspender os trabalhos, tempo indeterminado. Estão suspensos os trabalhos. Antes de reabrir a sessão, como eu disse, estamos encaminhando uma moção de urgência sobre o projeto que foi aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, sobre a alienação de imóveis do Estado de São Paulo. Então, antes de reabrirmos, temos aqui o senhor Pedro Sérgio Pontes, lá do IAC, ele que é assistente técnico, queria falar um pouquinho sobre a moção e também sobre o projeto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me concedeu de tentar esclarecer um pouco mais esse assunto. Estou aqui representando cerca de 30 funcionários do Centro de Engenharia e Automação do IAC. Em primeiro lugar, queria agradecer a elaboração da moção que será votada essa noite. Em segundo lugar, queria chamar a atenção que o projeto de lei do senhor governador foi aprovado, né, na Assembleia Legislativa, mas eu queria chamar a atenção para o artigo 5º dele, que eu vou ler aqui. Diz assim: as alienações de que trata esta lei poderão ter como objeto frações territoriais dos imóveis, de sorte a preservar as atividades públicas em funcionamento e eventuais planos de expansão dos respectivos órgãos. Parágrafo único. A definição da parcela territorial a ser preservada será descrita e caracterizada nos editais e instrumentos de alienação. Então, aqui abre-se uma brecha para que a gente possa trabalhar em cima e contestar essa loucura. E, em terceiro lugar, eu gostaria de ler uma carta aberta que nós fizemos, é rapidinho, são 2 laudas só, se vocês puderem dar um pouquinho de atenção. Ela diz o seguinte: por que o CEA, Centro de Engenharia e Automação do IAC, não pode ser desintegrado ou desmembrado?
Prezados senhores, já é de conhecimento público a intenção do senhor governador, do senhor secretário e do senhor coordenador da Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária em promover a desintegração do CEA, Centro de Engenharia e Automação, localizado em área de interesse imobiliário no município de Jundiaí, seja através da recente aprovação do projeto de lei número 328 de 2016, que pretende a alienação desse imóvel, entre outros, seja através da edição de decreto remanejando a área de pesquisas em mecanização agrícola para outros centros do IAC, em Campinas ou em outros municípios. Temos tentado esclarecer a questão através de pronunciamentos em reuniões e audiências públicas, como também prestando informações à mídia isenta. Entretanto, continua o governo em sua obstinada intenção. Percebemos que há um certo desconhecimento do assunto, principalmente por parte do senhor governador e do senhor secretário, que não conhecem pessoalmente o centro e nos parecem mal assessorados sobre o assunto. Explicando esse monumental equívoco, a área de mecanização agrícola do CEA atualmente tem, entre suas principais linhas de pesquisa, o desenvolvimento de protótipo de máquinas, equipamentos e componentes agrícolas, a tecnologia de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes e outros insumos, a avaliação das condições de segurança em máquinas agrícolas, sistemas operacionais e sistemas de proteção individual, além de outras, principalmente ligadas à área de meio ambiente e a pequena propriedade, que é o que mais ocorre aqui na região de Jundiaí. Em primeiro lugar, esclarecemos que a equipe que trabalha nessa área atua de forma integrada. Pesquisadores e funcionários de apoio, estes, principalmente os lotados nas oficinas e usinagem, são especializados e sempre estão contribuindo nos projetos dos colegas. Assim, por exemplo, o pesquisador com conhecimento na construção de protótipos colabora com aquele da área de tecnologia de aplicação de agrotóxicos, que, por sua vez, contribui com o que desenvolve sistemas de produção, todos eles ajustados por aqueles que mais entendem de normas técnicas e de sistemas informatizados e vice-versa. O profissional que lida com tornos na confecção de novas ferramentas assiste a todos também, assim como os oficiais mecânicos, que têm larga experiência na manutenção de máquinas agrícolas. Em suma, é um trabalho sinérgico e interrelacionado. Não há como prejudicar as pesquisas e desenvolvimentos separando esse pessoal, essa equipe. Segundo, e não menos importante, as instalações do centro, do CEA, são únicas. Foram projetadas e aperfeiçoadas para essa finalidade, como, por exemplo, o laboratório de semeadoras e adubadoras, que tem bancadas de ensaio rebaixadas em relação ao nível do piso, onde tratores com implementos acoplados podem ser posicionados para ensaios. Outros laboratórios têm salas com isolamento acústico e sistema de refrigeração e exaustão de gases para o trabalho com motores e equipamentos em funcionamento. O setor de usinagem é devidamente isolado, sendo também seus equipamentos já estão ajustados devido à precisão que exigem. Não há recursos orçamentários para reconstruir tais estruturas, e mesmo que houvesse, seria um gasto perdulário frente a outras necessidades do setor e da população. Milhões de reais já foram investidos no patrimônio imobilizado por agências de fomento, FAPESP, FINEP e pelo próprio governo do Estado, para agora serem solenemente desprezados, abandonados, alienados a um preço vil. Historicamente, o CEA é considerado um centro de excelência na área de mecanização. Ali foram desenvolvidas as bases da mecanização das culturas de café e laranja no Brasil. Tem importantes trabalhos na cultura da cana-de-açúcar, entre outras, e na área ambiental. E tem os olhos voltados para a pequena propriedade e as culturas que ali podem ser plantadas, com um alcance social imenso. Atua não só no desenvolvimento, como na aferição da qualidade dos equipamentos, bem como no treinamento de operadores, que é um dos gargalos da atividade no país. E se agora mais não faz, é pela falta de apoio desse governo, que nega a abertura de concurso público e reduz de forma crescente o nosso orçamento de custeio. Devido às incertezas futuras, pesquisadores encontram dificuldades para firmar parcerias e prosseguir nos trabalhos demandados pelos agricultores.
Há que se lembrar ainda que o imóvel está protegido como Zona Especial de Proteção Ambiental pelo Plano Diretor de Jundiaí, cuja Prefeitura também já o colocou na lista do Patrimônio Histórico de Interesse para tombamento. Tais empecilhos naturalmente desvalorizam a área para a venda para fins de empreendimento imobiliário, o que vai frontalmente contra o objetivo do citado projeto de lei. Vereadores de Jundiaí e outros políticos, bem como a sociedade civil, produtores e parceiros, e a população da região em geral, que conhecem o local e sabem das importantes atividades ali desenvolvidas, que precisam ser revitalizadas e não cessadas, já se manifestaram pela permanência do centro nesse local. Portanto, trata-se de uma ação inconsequente e predatória, além de politicamente desgastante, e que ficará como marca negativa desse governo nos anais da história, caso não seja revertida. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Sérgio. E, se o senhor permitir, fazer uma cópia dessa carta, para que possamos anexar junto à nossa moção. Vamos reabrir os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. Solicito aos senhores vereadores para que possamos apreciar em urgência a moção 443/2016, da autoria dessa presidência e assinado por todos os vereadores, no qual traz o apelo ao governador Geraldo Alckmin para que reavalie a decisão de alienar imóveis do governo do Estado em Jundiaí. Em votação, o pedido de urgência. Com a totalidade, 19 votos favoráveis, está aprovado a urgência. Em discussão, a moção número 443 de 2016. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson. Agradecer o seu empenho para que a gente tivesse essa moção votada hoje, ainda que urgência, e acredito que nas palavras do Pedro Sérgio, acho que está bem explicado o motivo, né? E acredito que todos nós, homens públicos, assim como toda a força viva da cidade, tem que lutar para a gente manter, e não só manter, desenvolver, como foi dito aqui, com mais investimentos. Então, vamos somar aí esforços, né? Os vereadores que foram reeleitos, os novos que vêm, mas acredito que todos os homens públicos e todas as pessoas de bem da cidade, que é muita gente, para que a gente mantenha o IAC. Obrigado, vereador Gerson. Também acho que as palavras do senhor Pedro Sérgio foi bem-vindas e acrescentou muito a essa moção. Queria também agradecer a Vossa Excelência que esteve pela manhã de ontem aqui, trazendo essa demanda. Em conjunto, estávamos aí também o vereador Rafael Antonucci, que estava conosco. Na sequência, falamos com vários vereadores, vereador Rogério, vereador Márcio, enfim, o próprio Topacheiro, que está aqui conosco, e agora todos assinando. Então, queria agradecer também o encaminhamento feito por todos os vereadores nessa noite, e um agradecimento especial aí ao senhor Pedro Sérgio, que realmente contribuiu muito para essa moção. Então, a moção está em discussão. Em votação.
Com 18 votos favoráveis, a totalidade, uma vez que essa presidência regimentalmente não vota, está aprovada a moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Purgato. Só para complementar com essa discussão, nós já estamos há mais de um ano acompanhando esse processo, já foram audiências, outras 2 moções, votação do plano diretor e também teve a solicitação do tombamento que nós fizemos, né? Hoje, um pouco antes da nossa sessão, eu liguei para o diretor de patrimônio histórico da cidade para saber como é que estava o andamento do processo de tombamento dessa área, e o processo ele está concluído e está próximo a entrar em uma das reuniões do Conselho de Patrimônio da cidade, e um dos próximos procedimentos é o Conselho fazer uma audiência antes de uma votação. Provavelmente vai ultrapassar, aliás, provavelmente não, com certeza vai ultrapassar os limites desse ano. Então, fica aqui também uma solicitação para que os vereadores da próxima legislatura, os que estão e os que foram reeleitos e os que vão chegar à Câmara Municipal, que eles acompanhem também de perto esse processo de tombamento, porque vai passar por audiência, depois prazos de recurso, tudo até finalizar. Mas essa é uma luta importantíssima na nossa cidade, porque, no meu entendimento, a próxima via de desenvolvimento de Jundiaí é exatamente na via da ciência e tecnologia. Nós desenvolvemos a agricultura, nós desenvolvemos a indústria, nós precisamos desenvolver ciência e tecnologia, e o CE e a C, dentro desse contexto, é importantíssimo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo item, moção 436/2016, de autoria do vereador professor Eliezer. Moção está em discussão. Com a palavra, vereador professor Eliezer. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite mais uma vez a todos que nos assistem. Moção número 436, de apoio ao projeto de lei, de autoria do deputado federal Dagoberto, do PDT, que altera a lei número 2.848, de 1940, para tipificar o crime de pichação. Senhoras e senhores, esse projeto de lei do nobre deputado vem de encontro a uma necessidade na nossa sociedade de grande valia, porque nós estamos sofrendo aí continuadamente ataques por parte de pichadores nos patrimônios públicos, privados, não se respeita nada. Antes de nós entrarmos no quesito da pichação, é bom deixar claro, conceituando o termo de pichação, é um ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de edificações, asfaltos de ruas ou monumentos, usando tinta em spray, aerossol ou rolo de tinta, sendo utilizadas frases de protesto ou insulto, assinaturas pessoais ou como demarcação de territórios entre grupos, muitas vezes gangues rivais. E aí nós temos a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas no país inteiro, essas turmas, essas gangues que se digladiam entre si, se desafiam para ver quem picha mais alto, quem picha o prédio mais bonito. E isso aí, segundo o Código Penal, não é crime. Não é crime você lesar um patrimônio público, não é crime você lesar um patrimônio privado, em que o indivíduo, a muito custo, compra lá a sua tinta, paga a mão de obra, pinta o seu prédio, deixa tudo bonitinho, e o indivíduo irresponsável, sem compromisso nenhum com a sociedade, sem compromisso nenhum com cultura, que pichação não é, nunca foi e não vai ser cultura, é vandalismo mesmo, muito diferente do grafite. O grafite sim é cultura, o grafite sim é arte, é uma coisa bonita de se ver, mas a pichação não. E o indivíduo se acha no direito de ir lá violar a propriedade daquela pessoa que tem a sua propriedade, que gastou para se pintar aquilo ali.
e com deboches, muitas vezes com deboche, com afronta. Pois não. Lembrando ainda que a pena é de 3 meses a 1 ano. A delegacia de polícia sequer pode fazer o flagrante nessas pessoas. Nós optamos uma época de fazer antiga formação de banda ou quadrilha, porque eles vão sempre em banda ou quadrilha, hoje se chama associação criminosa. Conseguimos colocar 4 deles na cadeia, mas não está vingando isso daí. E o pior, vereador, existe uma emenda no projeto de lei do deputado federal Dagoberto que isenta de crime. Ao invés de majorarem, teve uma emenda isentando o crime de pichação, dizendo que é uma manifestação cultural, que é um absurdo. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Muito obrigado pela parte. Eu acho que a emenda deveria vir de uma forma mais agressiva, inclusive penalizando os pais, porque por muitas vezes, o senhor deve saber mais do que eu, essas pessoas são adolescentes, ou seja, são inimputáveis, segundo o Código Penal, o que é um absurdo. É uma violência contra a sociedade, é um desrespeito contra o cidadão, contra a própria sociedade, visivelmente é horrível também para os prédios, para a cidade, ou seja, é só agressão. Não há nenhuma cultura, nenhuma arte nisso aí, é só crime. E eles são bem sarcásticos, né? Eu vi outro dia uma pichação que dizia assim: eu picho e você pinta, vamos ver quem tem mais tinta. Eles debocham do cidadão, eles debocham da sociedade, eles debocham das autoridades que, como o senhor mesmo falou, a justiça não consegue alcançar esses indivíduos irresponsáveis. Então, eu conto com o apoio dos nobres colegas para essa moção. Muito obrigado. Ainda em discussão, a moção 436/2016, vereador Eliezer Barbosa Silva. Em discussão, em votação. Vereadores votando, 14 vereadores votando pelo sim, pela aprovação da moção, 4 vereadores ausentes, essa presidente que não vota, declara aprovada a moção do vereador Eliezer Barbosa. Próximo item, número 9, moção 437/2016, do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apelo ao governador Geraldo Alckmin para que, com a urgência que o caso requer, autorize a destinação de recurso financeiro ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, através do programa Santas Casas Sustentáveis, na modalidade repasse de 40% a mais da tabela SUS, nos termos da Lei 16.109, de 13 de janeiro de 2016. Em discussão a moção, em votação. Com 14 vereadores votando favoravelmente à moção, 4 vereadores ausentes, essa presidente que não vota, declaro aprovada a moção número 437/2016, do vereador José Dias. Próximo item, de número 10, moção 438/2016, do vereador Valdecir Vilar de Mateus, de apelo à EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que aumente o quadro efetivo de funcionários com a finalidade de melhoria da qualidade de entrega de correspondências e outros serviços prestados. Em discussão, em votação. Com 14 vereadores votando favoravelmente, 4 vereadores ausentes e as presidentes que não votam, declara aprovada a moção do vereador Valdecir Vilar de Mateus. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário.
São os requerimentos de número 480 do vereador José Carlos Ferreira Dias, de informações do Executivo sobre a atual situação econômico-financeira, administração, convênio de pessoal do Hospital Caridade São Vicente de Paulo, e o requerimento ao plenário 481 do vereador Gustavo Martinelli, informações do Executivo sobre o vazamento no largo do Parque do Jardim Tulipas. Em discussão, em votação, os requerimentos. Com 16 votos pela aprovação dos requerimentos, um vereador ausente essa presidência que não vota, declara aprovados os 2 requerimentos de informações ao Executivo. Solicito aos senhores vereadores que se registrem a presença para o grande expediente. Os senhores vereadores presentes, alguém retira a palavra do grande expediente? Então, tem a palavra o primeiro orador inscrito, o vereador Gerson Sartori. Questão de ordem. Retira. Pois não, quem? Segundo orador inscrito, Leandro, vereador. Dispensa. Alguém mais dispensa? Questão de ordem, senhor presidente. Eu dispenso o Márcio. Márcio Cabeleireiro. Alguém mais? Com a palavra... Dispenso, senhor presidente. Pastor de lei, dispensa também. Alguém mais? Retira. Com a palavra, o vereador Tico. Alguém mais dispensa a palavra? Vereador, obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que se encontra ainda aqui na Câmara, restam poucas sessões neste ano para o encerramento desta etapa do Legislativo, mas continuamos aqui tentando aprovar nossas propostas, fazer da nossa tarefa aqui com a maior transparência possível e ouvindo a comunidade, como hoje ouvimos, mais um apelo fizemos aqui para demover o governo do Estado, né, através da nossa moção, que não é a primeira, são várias tentativas, foi uma ação aí conjunta, inclusive com audiências públicas aqui na Câmara, e que nós, parece que é infrutífero, né, nós estamos nadando aí contra a correnteza, mas esperamos que a gente possa ter um resultado ainda, uma notícia ainda neste ano, contrária a essa política aí de desmonte do governo Alckmin em todas as suas ações aqui no estado de São Paulo. Não me preocupa mais o fato de ter projetos rejeitados. Parece que essa é a característica dessa casa, de não se importar com o conteúdo do projeto, mas de ter ação mais política. Fazemos ação política, sim, enquanto vereadora, enquanto cidadã. Temos ainda acionado muito o Ministério Público, continuaremos acionando a Justiça quando o assunto requisitar
o interesse, e um deles ainda está pendente, que é a questão das eleições municipais e a ausência e utilização de candidaturas fictícias de mulheres para que os partidos consigam ter a sua chapa de homens, né, na proporcionalidade. Não que a gente ache que as mulheres devam ser tratadas de uma forma diferente, mas é contra a ética nós termos mulheres que se colocam à disposição de partido, tá, sem fazer campanha para eleger homens, para eleger candidatos. Não é justo, não é ético, não é equitativo, então nós continuamos a não ter representação feminina da Câmara. E aí ecoa aqui, né, quando a gente faz uma ação contundente, como a que fizemos, e fiz como vereadora, acionando o Ministério Público, aí a reação vem em tabela, né, os vereadores olham torto, aí não aprova projeto, mesmo projeto tendo viabilidade, sendo interessante, mas nós sabemos que é um momento político, então as questões estão sendo tratadas de uma forma, de qualquer forma, não vai ter importância. Mas nós temos que agir de uma forma coerente, e eu sempre agi como vereadora de uma forma coerente, né? As propostas que nós trouxemos aqui, elas foram sempre discutidas, sempre provocamos a discussão junto à sociedade, mas o cenário que nos traz agora, e que talvez trará com novos vereadores, essa Câmara será bem renovada, nós vamos ter princípios aí a serem acompanhados, que eu acho que vai ser bastante interessante a próxima legislatura. Acompanharei da forma que eu puder. O projeto que não foi aprovado hoje, ele iria deixar o que é uma coisa, assim, para mim, fictícia, né? Você coloca lá, insere no calendário municipal. Qual é o calendário municipal de eventos? O que é isso? Numa lei de 79, 78, se eu não me engano. Então, a gente tentou fazer esse experimento de fazer uma proposta de lei que desse essa visibilidade, que desse alternativa. É um projeto muito bom. E eu queria aqui, de público, agradecer todo o empenho que foi feito pela consultoria legislativa da Casa, que se empenhou muito na elaboração desse projeto, que nós, como vereadores, muitas vezes a gente lança uma ideia e deixa tocar o projeto, sai, já vem para... Esse não. Os funcionários se interessaram, ajudaram na elaboração, e não tem sido diferente com projetos de lei que eu tenho feito, dos projetos que eu considero importantes, que eu tenho apresentado, sempre tiveram parceria dos servidores que estão qualificados ali em técnica, seja em técnica legislativa, em buscando melhor forma de apresentar, mas também no conteúdo. Então, fica aqui meu agradecimento à equipe do Legislativo, que faz todo um esforço, nos respeita, respeita o trabalho, e só fico triste porque eu sei que eles ficam tristes também quando o projeto não é aprovado, porque eles entendem e nós respeitamos o trabalho que é feito com todo carinho aqui pelos servidores da Casa. São essas minhas palavras nessa sessão. A próxima sessão, provavelmente, teremos a aprovação do orçamento, que é a pauta única. Na outra ainda já foi avisado, dia 20? Não, foi antecipado para o dia 13. Isso, no dia 13. E a última sessão será no dia 20. Nós fizemos... Bom, vamos ter tempo para falar durante a apresentação do projeto de orçamento. Nós fizemos uma tentativa de emenda,
que não foi aprovada pela comissão mista, que é a comissão mista é a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças, era uma emenda técnica que não mexia com recurso, mas com a publicidade das receitas que são renunciadas pelo município, que também é objeto de um projeto de lei que está parado na Comissão de Finanças. Eu espero que o presidente da comissão consiga olhar todos os projetos que estão lá, dependendo de pareceres, que é o vereador Tico, que é o presidente da Comissão de Finanças, e tem lá a responsabilidade de emitir parecer positivo ou negativo, mas tem que tramitar os projetos, né? Então, estamos com essa expectativa. E essa emenda, ela daria a possibilidade, era uma emenda ao orçamento, que solicitava ao Executivo que, na oportunidade de apresentar na audiência das metas fiscais, colocasse atualizado o que de fato foi renunciado em termos de receita, que a gente passa o orçamento sem saber. Existe estimativa de receita, mas não existe visibilidade depois de quem realmente teve algum tributo, alguma isenção da prefeitura. Então, a gente tem que estar atento para isso. São essas minhas palavras, agradeço a atenção de todos e teremos outras falas na próxima sessão. Obrigada. Próximo orador inscrito, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero aqui cumprimentar todos os presentes aqui nesta noite. Cumprimento assessorias aqui também, a Elza, a Cida, né, e os demais aqui presentes nesta noite. Então, senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui deixar registrado na casa convite à Câmara Municipal de Jundiaí, em nome do senhor Marcelo Gastal, demais vereadores, o Grêmio Recreativo e Cultural Arco-Íris, acadêmicos do samba, nos preparativos para o Carnaval 2017. Promoverá o lançamento do enredo, a realizar-se no próximo dia 10 de dezembro de 2016, às 20 horas, em nossa quadra, a Avenida dos Ferroviários, 1760. A diretoria tem a honra de convidá-lo a prestigiar-nos com a vossa honrada presença, certo? De vossa muito grata atenção e a colaboração, reforçamos o protesto das mais alta estima. E com certeza, aqui nós temos Cassiano Carraro, presidente. Muito obrigado pelo convite para esta casa, e sabemos que ficamos honrados. Aqui também eu quero falar um pouco do requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, requerimento ao plenário, no qual foi aprovado, requerimento ao senhor chefe do Executivo, para que preste a esta casa informações sobre a atual situação econômico-financeira, administração, convênio e de pessoal do Hospital São Vicente de Paulo. Conforme faz prova o documento anexo, representado pelo ofício número 110/2016, do nosso gabinete, datado em 20 de outubro do corrente, encaminhamos solicitação da Superintendência do Hospital São Vicente de Paulo, na pessoa do Dr. Francisco Claro, a fim de que nos enviasse relatório sobre a situação econômica financeira da instituição. Inclusive convênio com a Prefeitura, valores dos repasses e afins. Contudo, até a presente data, não recebemos qualquer retorno à nossa solicitação, motivando assim o presente requerimento de informações, já que se trata também de responsabilidade do Executivo, uma vez que o hospital está intimamente ligado à Secretaria de Saúde, que por sua vez tem investido recursos em favor
ao mesmo. Também é nosso dever, enquanto agente público e vereador, prestar contas aos munícipes, até porque somos cobrados e temos de devolver, e temos o dever também de informar deste modo, né? E quero aqui também colocar no regime regimental, ouvido pelo plenário, solicito do chefe do Executivo, a casa as mesmas informações pedidas constantes do ofício anexo dirigido ao São Vicente. De que modo a Prefeitura de Jundiaí pretende socorrer o Hospital São Vicente do colapso financeiro? Ainda que possível evitar o fechamento do hospital, de que modo? Então, está aí, senhor presidente, a cobrança, né? Nós sabemos que, claro que a saúde no nosso país, senhor presidente e seus vereadores, sabemos, em relação à saúde, o país se encontra totalmente compromissado, numa situação complicada e difícil. Mas sabemos que a nossa cidade também, cidade de Jundiaí, né, nós temos aí 4 UPAs também que foram iniciadas no governo de Pedro Bigardi, ainda quase iniciando o ano 2013, 2014, né? E, por sorte do governo, nenhuma delas, com certeza, será entregue à população ainda neste mandato, né? E a gente fica preocupado, porque a nossa população é a população de uma cidade que realmente tem um grande orçamento, né? Eu espero que na administração que vem, do nosso companheiro, né, eleito, prefeito desta cidade, Luiz Fernando Machado, né, e o governo do Estado, faça com que possa melhorar a situação da saúde, principalmente nas unidades básicas da periferia, né, na falta de medicamento, na falta de marcação de consulta e outros exames demorados quase 5, 6 meses, até mais, né? Então, portanto, nós pedimos aí para o governo próximo, claro que nós não vamos deixar de agradecer aquilo também que foi feito de bom à população neste governo. Sabemos que tem muitos trabalhos que foram feitos e que realmente atendeu a população. Mas essa da área da saúde, ela é momento de analisar bem a situação. Espero que o governo Geraldo Alckmin e o nosso companheiro Luiz Fernando Machado, prefeito desta cidade, junto com o deputado federal Miguel Haddad, né, possa dar a Jundiaí uma oportunidade de ampliar, melhorar o São Vicente e também, senhor presidente, o nosso hospital da nossa região, né? Que eu acredito que poderia fazer um trabalho entre o São Vicente e o hospital regional, para que possa atender bem a população. Sabemos que nós temos aí a UPA da Zona Leste, né? Construção da UPA, Ponte São João, né? E as obras foram iniciadas em 6/7/2015, término para a entrega da obra 27/10/2016. E sabemos, né, que já está faltando praticamente aí 23 dias para encerramento do mandato do nosso companheiro prefeito Pedro Bigardi. Então, acho que vai ser um pouco de dificuldade para a entrega dessas UPAs, e nós temos até foto, até passei ali, tirei uma foto aí da UPA que está sendo construída aí, que eu acredito que vai ser entregue em 2017 ou muito mais aí pela frente, né? Que eu não sei também se 4 UPAs, eu acredito que deveria investir mais nos medicamentos, investir mais em consulta, investir mais em exames, do que construir 4 UPAs, que se constrói. Eu quero saber da manutenção dessas UPAs. O caro vereador Rafael, é a manutenção, é os médicos, enfermeiros, enfermeiras, para que nós possamos dar condições de trabalho e atendimento à população.
Então, portanto, eu quero aqui agradecer, né, a todos aqueles que realmente deram a oportunidade do vereador Zé Dias aqui por 5 mandatos, né? Eu encerro aqui nesse mês de dezembro todos os nossos trabalhos, mas eu desejo a todos aqueles que confiaram e confiam até hoje neste cidadão que vai deixar uma marca registrada: trabalho, trabalho e trabalho, né? Estou saindo aqui de cabeça erguida, como eu já falei aqui várias vezes, e só para terminar, senhor presidente, vou sair de cabeça erguida. Trabalhei muito bem nesta casa, já falei aqui que tudo que foi feito aqui através de assessorias, através dos funcionários desta casa, funcionárias, advogados, enfim, todos aqueles que participaram da equipe do vereador Zé Dias, cada um assentaram um tijolo. Então, são vários tijolos que foram assentados dentro desses 20 anos. E, portanto, eu deixo aqui, saio de cabeça bem erguida aqui da Câmara Municipal. Entrei pela porta da frente e sairei pela porta da frente. Então, senhor presidente, mais uma vez quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Quero agradecer a toda a população jundiaiense, a todos os funcionários e funcionárias, a minha assessoria, a assessoria dos todos os vereadores aqui desta casa, e todos os vereadores também, aqueles que foram contemplados com a reeleição ou com a eleição, também eu desejo a eles que tenham uma trajetória iluminada por Deus, que Deus abençoe a cada um daqueles que realmente foram eleitos pela primeira vez e aqueles também que foram reeleitos. Um bom trabalho e um trabalho que realmente leva as condições favoráveis para a população jundiaense, especialmente para a periferia. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador. Próximo orador, vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente e quem acompanha essa sessão por outros meios. Hoje é um dia que nós temos que discutir, sem dúvida alguma, uma proposta apresentada na noite de ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é da reforma da Previdência, PEC 287. Né? Mais um duro golpe nos trabalhadores, nas trabalhadoras, por parte do governo ilegítimo, que hoje ocupa o governo federal, num processo de golpe, que agora é um golpe constante contra a classe trabalhadora. A reforma da Previdência, que já era discutida nos bastidores há algum tempo, inclusive teve uma moção de minha autoria nessa casa, aprovada de repúdio àquelas propostas que foram se confirmando e hoje estão na PEC 287. Nós sabemos que hoje o trabalhador pode se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos se for homem, 30 se for mulher, por idade, aos 65 anos homem, 60 anos mulher, desde que tenha no mínimo 15 anos de carteira assinada, ou a partir da regra criada em novembro de 2015, 85-95, você soma os pontos, a idade com o tempo de serviço para mulheres 85, para homens 95, e essa regra seria gradativamente, ou será gradativamente, porque ainda não foi aprovada a PEC 287, espero que não seja, até uma regra 90-100, que eu considero a melhor regra, uma regra que some o tempo de contribuição e a idade, até para não prejudicar os trabalhadores e as trabalhadoras que começam muito cedo a desempenhar suas funções. E nós temos uma grande população no Brasil que começa a trabalhar com 14 anos como aprendiz, antes podia trabalhar com 14, agora como aprendiz aos 14, aos 16 anos, e terão até os 65 anos agora, de acordo com a nova regra. Então, a nova regra que o governo Temer está propondo, ele tira todas essas possibilidades de aposentadoria e coloca uma no lugar, que é aos 65 anos de idade no mínimo, tanto para homem quanto para mulher, não há mais a diferenciação,
e no mínimo 25 anos de carteira assinada. E com uma diferença, para se aposentar integralmente agora, apenas se tiver 49 anos de carteira assinada. 65 anos de idade, 49 anos de carteira assinada. Porque o mecanismo é, aos 65 anos, 50% do salário de contribuição, mais 1% ao ano de carteira assinada. Então, para chegar no 100%, só se tiver 49 anos de trabalho, de carteira assinada. Prejudica, principalmente, nós sabemos, as camadas trabalhadoras mais pobres, muitas delas na informalidade, as que começam a trabalhar mais cedo, em trabalhos braçais, que demandam um desgaste do organismo de outro nível, né, e, portanto, isso é muito complicado, e termina por reduzir de maneira muito forte os direitos trabalhistas no Brasil, os direitos previdenciários, né? Há uma redução nos valores a serem recebidos, como também há um alongamento do prazo de trabalho. Tudo isso com um discurso de que é inevitável se fazer uma reforma da Previdência. É o mesmo discurso que o Fernando Henrique usava nos anos 90, a tal da modernidade, né, neoliberal, é inevitável porque a conta não fecha. Alegam que há 180 bilhões de déficit na Previdência Social, quando nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Primeiro, porque para apontar o déficit, eles não contam só as contribuições e as aposentadorias. Eles consideram também os benefícios de prestação continuadas, que também sofrem um duro golpe com essa proposta, porque deixam de ser vinculados ao salário mínimo. Benefício de prestação continuada são aqueles que são voltados às pessoas com algum tipo de deficiência, né, pessoas em vulnerabilidade social, idosos em vulnerabilidade, eles passam a receber, estima-se algo em torno de R$ 510, e não mais hoje os 880 por mês. Eles somam todos esses benefícios e falam, está vendo, olha, a conta não fecha, as contribuições dos trabalhadores das empresas é muito maior, só que deixam de levar em conta que esse sistema é o da Seguridade Social, ele não é meramente da Previdência, ele inclui também outras verbas, como da assistência social, que deveriam ser destinadas para essa finalidade, como a CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido, COFINS. Eles deixam de fazer essa conta e apontam que existe um déficit. Quando se cumprida integralmente a proposta constitucional, o texto constitucional, não haveria qualquer tipo de déficit na Previdência Social. Ainda se acreditássemos que há um déficit de 180 bilhões de reais por ano, isso são 90 bilhões a menos do que o governo federal paga de Bolsa Empresário. Né? O que é o Bolsa Empresário? É justamente incentivos fiscais, desonerações, subsídios, regimes diferenciados de tributação que custam aos cofres públicos 270 bilhões de reais por ano, que seria suficiente para cobrir esse suposto déficit e ainda ter mais 90 bilhões para aplicar em outras áreas sociais. Então, os argumentos utilizados para isso são bastante frágeis, né, no sentido de defender uma reforma da Previdência que retira direitos trabalhistas, né, que retira direitos dos trabalhadores, fazem trabalhar por mais tempo e também achatam os valores. Quem tem nem todos vão entrar na mesma regra, quem tem mulheres 45 anos ou mais e homens 50 anos ou mais, entram no chamado pedágio. Deverão pagar, então, 50% do tempo que falta para aposentar. Ou seja, a pessoa tem 56 anos e faltava 2 anos de trabalho para aposentar. Ele terá que trabalhar 50% a mais esse tempo. Então, 3 anos para conseguir a aposentadoria, né, senhor Ayrton? Então, há uma situação que prejudica imensamente os trabalhadores do setor privado, mas também do setor público, né, a juventude que está no mercado de trabalho agora, sem perspectiva de aposentar, porque é capaz, de novo, eles virem com mais mudanças para frente. Então, é um processo que nós não podemos aceitar como normal, como inevitável, como inexorável. São opções políticas, não é uma mera discussão técnica de número, é uma opção política. Vamos cortar dos trabalhadores e vamos continuar mantendo o Bolsa Empresário, vamos continuar pagando mais de 200 bilhões de reais por ano em juros para banqueiro, com uma Selic a 13,75%. Permite uma parte, vereador Paulo? Pois não, vereador. Mas para contribuir com esse debate que é muito importante, né?
Na verdade, está querendo colocar o povo brasileiro numa situação de que vai praticamente nascer e morrer trabalhando arduamente e não vai poder nem aproveitar aquilo que foi fruto do seu trabalho de uma forma mais digna. Mas quero só complementar também, porque esse governo ilegítimo ele está levando o país ao caos definitivo, né? A gente vê todas essas medidas que colocam a população brasileira de joelhos, tirando seguridade social, mudando regras educacionais, sobretudo no ensino médio, exatamente para adaptar a juventude a essas condições que eles querem impor de trabalhar 50 anos praticamente para poder ter direito à aposentadoria, e está gerando uma crise também institucional gravíssima. A gente está assistindo uma luta dos poderes da República muito intensa, e isso não faz bem ao país, não. Então, eu temo que o fundo do poço, de fato, não chegou ainda, e, pelo contrário, esse governo ilegítimo está cavando, porque é um governo que não está pensando um palmo para frente, não, né? E é um governo totalmente corrupto, em que o próprio presidente da República tem a cara de pau de enquadrar um dos seus ministros para favorecer interesses privados. Então, é lamentável que o nosso país está tendo um governo desse tipo, e com certeza, passado esse governo, o nosso país vai ter que passar por uma reconstrução muito grande. Espero que ele acabe logo, né? E penso que o caminho mais correto seria chamar a população para decidir, porque os caminhos que estão sendo dados é um caminho muito complicado. A gente já está vendo uma guerra intensa de legislativo com o judiciário, o executivo fazendo o que pode para tentar segurar o legislativo, com todas as piores benesses possíveis, enquanto o país chora, fica de joelho diante de uma situação grave. Estão reunidos nos palácios com fartura de comidas, de bebidas, de charutos, curtindo as costas da população brasileira. Então, é triste ver o governo que foi instalado no nosso país como um brasileiro que ama esse país, que trabalha, que luta para que a gente tenha um país mais justo, mais humano e que as pessoas tenham oportunidade. Então, só tenho a lamentar, mas a gente sabe que a trajetória de Vossa Excelência, a minha trajetória, de outros camaradas, é uma trajetória que foi forjada na luta por uma sociedade mais justa, e essa luta vai perdurar, porque a gente sabe que quando tiver para apagar a luz, nós vamos estar lá para acender e reconstruir tudo isso. Desculpa ter estendido numa parte. Obrigado. Tinha já pedido ao presidente que abrisse mão da minha fala, então só para complementar a brilhante fala de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador, e não é por acaso, né? O objetivo de se fazer essa ruptura era justamente conseguir retirar direitos dos trabalhadores e beneficiar 1% mais rico desse país, que continua se beneficiando como nunca. Só para finalizar, presidente, eu sei que o tempo já se esgotou, cumprimentar o servidor do IAC, da CEA, Centro de Engenharia e Automação aqui em Jundiaí, belas palavras hoje. Queria só enfatizar que nós fizemos a moção no dia 3 de maio desse ano contra o PL 328 de 2016, enviado pelo governador Geraldo Alckmin à Assembleia Legislativa, que permitia, né, a venda do Centro de Engenharia e mais outras áreas do município de Jundiaí. Entrei no MP com uma ação no dia 4 de maio de 2016, assim como o Carlos Neder, deputado estadual, entrou e conseguiu suspender por um período a tramitação do processo, do projeto. Fizemos uma audiência pública nessa casa no dia 12 de maio desse ano para tratar desse tema. Inclusive o deputado estadual, o Luiz Fernando Machado, foi convidado, compareceu, fez uma bela fala em defesa do CEA, mas se ausentou da votação. Na semana passada, quando o projeto foi votado na Assembleia Legislativa, que precisávamos, então, do compromisso que ele assumiu conosco de defender esse patrimônio, a pesquisa, os agricultores e a população, aquele espaço, ele não estava
ao que me consta, viajava nesse momento, não fez nenhuma emenda supressiva para retirar, para alterar, para modificar o projeto e excluir as áreas de Jundiaí, ou qualquer tentativa de não votar aquele projeto. Simplesmente se ausentou, se omitiu de uma decisão importante e, infelizmente, agora, passadas as eleições, talvez ficou mais cômodo para ele assumir essa posição, porque na época era pré-eleição, ele defendeu que seria contra o projeto de lei da venda da antiga CAIC, né, a CEA e a C aqui em Jundiaí, da área ali ao lado do Colégio Técnico também, Benedito Storani. Enfim, é de se lamentar essa postura. São essas minhas palavras nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Marerba. O próximo orador presente inscrito, o vereador Rafael Purgato. Senhor presidente, vou retirar meu nome, já utilizei o tempo. Obrigado, vereador. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 9 vereadores presentes e 10 vereadores ausentes, sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Amém.